Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição do livro qual nós adotamos na nossa escola bíblica discipuladora, O Comportamento do Crente. E dentro das nossas lições, nós estamos agora passando aí já para a nossa sexta lição e queremos fazê-la junto com todos. A sexta lição do nosso livro tem por título Vencendo com o Bem. Lembrando que já vai para a quinta lição que fazemos juntos aqui, sem o contato pessoal, por intermédio dessa mídia. Já é a quinta lição, já do nosso livro é a sexta. Então tivemos somente uma lição que foram todos juntos, discutindo, debatendo o assunto. Mas isso não tem impedido que a gente faça com todo carinho, com todo respeito, com a dedicação que aqueles que nos acompanham merecem. O tema da nossa lição, Vencendo com o Bem. E nós temos por objetivo, para a nossa lição, chegar ao final dessa lição e cada um de nós possamos refletir sobre as nossas atitudes com aquelas pessoas que ainda não são crentes. Queremos chegar ao final da nossa lição conhecendo a importância das nossas atitudes com os não crentes. E queremos chegar ao final dessa lição cientes que devemos viver um padrão de vida exigido por Deus. Portanto, esses são os nossos objetivos. E lembrando que a nossa lição, mais uma vez, tem um foco muito direcionado para o nosso relacionamento com o nosso próximo. E adotando aqui como próximo não somente os nossos irmãos da nossa igreja, do nosso convívio mais próximo, das nossas famílias, mas o nosso próximo, aqueles que estão ao redor, que vivem socialmente conosco todos os dias. Então, a nossa lição tem muito este foco aí, segundo a orientação do apóstolo Paulo, que é o autor da carta de Romanos. Dentro da nossa lição, amados, o texto ao qual nós vamos nos basear, o texto ao qual nós vamos analisar, o texto ao qual nós vamos discutir e tentar passar para os irmãos, está no livro de Romanos, na carta que Paulo escreve à igreja, aos irmãos que estão em Roma, no capítulo 12, os versos de 17 até o 21. Hoje, excepcionalmente, eu adotei para trazer para a nossa reflexão o texto bíblico dentro da NVI, para aqueles que já são familiarizados. É muito simples, é um texto muito fácil, né, que é aí o da NVI. Portanto, Romanos, capítulo 12, versículos de 17 ao versículo 21, diz o seguinte: Não retribua a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que texto maravilhoso, que texto agradável, que vai fechando aí o capítulo 12 desse relacionamento interpessoal aí que Paulo vai instruindo a igreja. Lembre-se que Paulo está instruindo a igreja que está em Roma acerca do relacionamento que esta igreja deve ter com aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Salvador.
aqueles que ainda não faz parte da congregação ou da comunhão dos salvos, daqueles que perceberam e receberam o plano salvífico de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é esse relacionamento que Paulo vem trazer. E toda a nossa lição, do começo ao fim, do versículo 17 até o versículo 21, o tema principal, o alvo principal, a mensagem principal da nossa lição é fazer o bem. Fazer o bem. Este é o alvo principal. E lá em Romanos, dentro da nossa lição, Paulo já vem tratando disso anteriormente, lá desde do versículo 1, agora nós estamos estudando o versículo 17, ele diz: não tomeis a ninguém por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, isso nos remete a um pensamento, ou até a uma certeza, quando nos chama a nos esforçar para fazer o bem, que nós devemos ter esse esforço. Não é algo muito natural do homem fazer o bem, mas nós devemos nos esforçar para fazer o bem para todos os homens, diante de todas as circunstâncias, e é isso que Paulo vem nos trazer na lição de hoje, na sua carta. Foi isso que Jesus nos ensinou, e nós temos outros exemplos, os quais nós vamos abordar ainda na nossa lição, acerca de fazer o bem a outras pessoas. Sendo essa mensagem principal da nossa lição, eu quero abrir com esse slide. Cristo é quem direciona o comportamento do crente. Meu amado, minha amada, você que está nos assistindo nesse momento, você que está acompanhando a nossa escola bíblica discipuladora, você que está acompanhando as nossas lições, pense nisso, imagina nisso, reflita sobre isso e viva essa questão. Cristo é quem direciona o comportamento do crente. Você é um crente, você é uma pessoa salva por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você é regenerado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, então não há outro que possa direcionar o seu comportamento que não seja a própria pessoa de Jesus Cristo. Coloque isso na sua mente e vamos trabalhar no dia de hoje, na nossa escola bíblica discipuladora, tendo essa certeza. Cristo é quem direciona o meu comportamento. Assim sendo, o meu comportamento guiado, direcionado por Jesus Cristo, eu com certeza chegarei a um norte mais agradável dentro do relacionamento meu com o meu próximo, com o meu semelhante. Dentro da introdução, o autor da nossa lição, ele começa a nossa lição, e isso quem tem o livro pode acompanhar. O autor começa dizendo o seguinte: nos versículos do texto básico da nossa lição, ou seja, do 17 a 21, o apóstolo Paulo intensifica o seu esforço em ensinar aos romanos, ensinar a igreja que está em Roma, a maneira cristã de tratar as pessoas que estão fora da comunidade cristã. Ele está interessado no testemunho dado ao mundo pelos cristãos, mesmo em meio a qualquer que seja o sofrimento. Paulo está demonstrando aí um interesse que a igreja dê testemunho do amor de Cristo àqueles que estão fora da comunhão, da comunidade cristã. E é isso que hoje a igreja de Cristo, ainda nos dias de hoje, deve proceder. Porque nisso seremos conhecidos como servos, porque nisso seremos conhecidos como discípulos de Cristo, se amarmos uns aos outros. Então, de tratar com as pessoas que ainda não receberam Jesus como Salvador. Se o cristão apresenta o corpo de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, conforme está lá no versículo 1, e os irmãos podem ver,
né? Lendo lá o versículo 1 do texto bíblico, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, se o cristão apresenta o corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, ele crente, deverá apresentar ao mundo o testemunho que demonstre claramente a sua preocupação com as almas perdidas, com a salvação dos pecadores. Eu, como cristão, como crente, como aquele que fui salvo por Jesus Cristo, que apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, eu tenho o dever de testemunhar claramente ao mundo e ter uma preocupação ampla com aqueles que ainda não receberam Jesus. As nossas obras, assim sendo, elas testificam e elas testemunham tanto quanto a nossa pregação. Nós devemos, sim, levar a palavra de Deus, evangelizar, pregar, ensinar, né? Trabalhar o relacionamento discipulador, né? E por um outro lado também, de igual forma, as obras testificam também acerca do nosso amor, e é isso que Paulo está demonstrando ali àquela igreja, e é isso que ele vai demonstrar, o amor que aquela igreja deve ter para com os de fora, porque através desse amor, aqueles que estão de fora vão perceber e querer estar dentro do corpo de Cristo. Iniciando a nossa lição, o primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa lição, que nós trazemos, diz acerca de continua a fazer o bem, pagando o mal com o bem. Dentro desse tópico, lá em Romanos, capítulo 12, versículo, a partir do versículo 17, qual seja o posicionamento de Cristo, que é o nosso exemplo. Né? Cristo, ele é o nosso exemplo, e nós não temos nenhuma dúvida a esse respeito de que ele é o exemplo do cristão. E como ele é o nosso exemplo, qual é o seu posicionamento com relação a essa questão de fazer o bem? Veja só que no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 43 e 44, ele vem tratando de como era a lei e de como ele traz novas instruções do proceder do cristão. E ele diz o seguinte no livro de Mateus: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E essa era, na verdade, a lei, dente por dente, olho por olho. Isso é o que o povo praticava, isso é o que a igreja estava acostumada a praticar. Mas Cristo chega e diz: vocês ouviram isso, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Mas aí ele complementa com toda a sabedoria que lhe é peculiar, ele diz: mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Ele está pedindo à igreja que abandone aquele pensamento de amar somente os seus amigos, de amar somente o seu próximo, de amar somente quem te ama e odiar a quem não te ama, criticar, bater, zombar aos seus inimigos. Cristo está chamando a igreja para abandonar esse procedimento e amar e orar por ele. Cristo está chamando a sua igreja hoje para abandonar aquele pensamento, o proceder de que esse aqui não segue na minha mesma linha, ele não tem o meu pensamento, eu não gosto dele e ele é meu inimigo. Nós não devemos mais ter esse pensamento, e é isso que Cristo está chamando. Ele diz: mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Então esse é o convite que Deus está chamando: ame e ore também por eles. Então esse é o procedimento que nós devemos adotar conforme o exemplo daquele que é o nosso exemplo, e esse é o posicionamento de Cristo, que é o nosso maior exemplo. E quando Cristo nos convida e nos chama a orar pelos nossos inimigos, por óbvio que ele já fez isso antes. Né? Jesus não é aquele que diria alguns,
faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, Cristo é aquele que diz, faça o que eu falo, porque eu também faço isso. Né? E ele orou pelos seus inimigos, e é por isso que ele te chama, ele chama a mim, chama toda a sua igreja, para que nós amemos os nossos inimigos e oremos por eles. Lembra lá quando ele estava sendo crucificado? Lucas, capítulo 23, os versos de 33 a 34, diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então, isso é o que está escrito lá. Quando chegou ao local chamado Caveira, ali crucificou Jesus com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas aí complementa. E Jesus, então diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que está fazendo. Cristo, então, naquele momento, ora por aqueles que o perseguiram, por aqueles que estavam trabalhando na sua crucificação, na sua morte. Então, Cristo é o exemplo que nós devemos seguir, porque ele também orou por aqueles que o perseguiu. Um outro exemplo de oração por quem perseguiu foi Estevão. Para os irmãos que conhecem, lá no livro de Atos, no capítulo 7, conta a história lá da morte de Estevão. E Estevão, então, está ali sendo apedrejado pelos seus adversários, por aqueles que o perseguiram. E então cai de joelho e branda, dizendo, Senhor, não os considere culpado deste pecado. Isso foi a oração de Estevão, no momento em que ele estava ali sendo apedrejado. Então, fazer o bem a todos, principalmente aqueles que nos perseguem, orar por eles. Você não tem condições de fazer o bem àquele que está te perseguindo, está maltratando você, ore por ele, bote o seu joelho no chão e ore por ele, para que Deus o convença de abandonar o mal, de lhe tratar bem, de ser carinhoso com você. Coloque esse propósito no seu coração, porque isso é bíblico e essa é a instrução que Jesus vem a nos trazer. Fazer o bem a todos e orar por aqueles que estão a nos perseguir. E fazendo isso, quando nós fazemos isso, oramos por aquele que nos persegue, nós temos o poder de amontoar sobre a cabeça dessas pessoas brasas vivas. Olha lá o que está dizendo em Romanos capítulo 12, versículo 20. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É lógico que aqui o texto não está tratando da brasa literal, daquela que você tira lá da churrasqueira ou do fogo vermelha, pegar aquele monte de brasa, colocar na cabeça do seu inimigo ali, vai queimar, vai ferir, pode levá-lo à morte. Quando Paulo diz isso, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, é porque os seus adversários, as pessoas que te perseguem, elas, vendo que você faz sempre o bem, ele está fazendo mal para você, você está retribuindo com bem, ele vai acabar se incomodando, isso vai acomodar tanto o seu psíquico, que aquilo vai ser incomodante, como se fosse brasas vivas na cabeça dele. Será um incômodo para a vida dele, ele perceber, poxa, eu só faço mal para essa pessoa e toda a vida ela só me devolve bem, ora por mim, ora pela minha família, me trata com carinho e eu estou sempre perseguindo, e isso vai incomodando psicologicamente ele, vai incomodando, e vai chegar um momento em que ele vai reconhecer que ele deve fazer o bem a você, de tão incomodado, essa brasa vai estar na cabeça dele. É o incômodo que isso vai causar. E isso causou lá em Saulo. Saulo consentiu na morte de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, teve as suas roupas rasgadas, estava ali sendo apedrejado. E Saulo, aquele guarda, perseguidor de cristão, estava ali assistindo.
né? E nós vamos ver mais adiante que o próprio Saulo fala acerca disso. Eu consenti na morte dele, eu acompanhei, eu ajudei na distribuição das suas vestes e nada fiz, né? E Saulo começa a se incomodar. Aquilo foi como brasas vivas na cabeça de Saulo, e ele veio a converter-se, a receber Jesus como seu Salvador, posteriormente a ser batizado como Paulo, e tornou-se esse grande evangelista que nós conhecemos, que toda a igreja conhece, e o qual nós estudamos hoje, uma das suas cartas. Porque brasas vivas foram amontoadas na cabeça de Saulo também, e ele se transformou nesse grande pregador do evangelho que nós temos hoje, autor de várias cartas aí na Bíblia Sagrada. Dentro dessa questão, nós queremos trazer de início já uma aplicação prática para as nossas vidas. Já que estamos tratando em fazer o bem a todos, sem distinção, orar por aqueles que nos perseguem, nós queremos trazer uma aplicação prática. Que as nossas atitudes, a aplicação é essa, que as nossas atitudes sejam como um reflexo do caráter de Cristo, que garante vitórias diárias sobre o mal. Em outras palavras, que a nossa atitude, que o nosso proceder seja como um feixe de luz que passa por um telhado furado e ilumina todo o ambiente que estava escuro, mas aquela luzinha que passou por aquele buraco do telhado fez por clarear todo o ambiente. Que a nossa atitude seja como esse feixe de luz, que nós possamos garantir vitórias diárias sobre o mal, que nós trabalhemos para obter essa vitória e sempre com boas atitudes, seja a quem quer que seja. Ah, eu não gosto de tal pessoa, não gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Ore por ele. Ah, não gosto dessa pessoa, por isso assim, ore por ele. Esta é a melhor coisa que nós podemos fazer por aqueles que nós não gostamos. Orar. Para que Deus os abençoe, para que Deus os salve, para que Deus os ajude, para que Deus nos ajude a vencer o mal que essas pessoas têm praticado em nossas vidas. Portanto, essa é a nossa aplicação prática para a nossa vida de hoje. Ok? Seguindo aí a nossa lição, estejam em paz com todas as pessoas e tenha consideração por elas. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Algumas versões bíblicas trazem: amados, se possível, do que depender de vós, tende paz para com todos. Se possível, do que depender de cada um de nós, depende de mim, depende de você, depende de cada irmão que está acompanhando a nossa escola bíblica discipuladora, depende do que depender de você, meu querido. Tenha paz com todos, tenha tranquilidade, não deixa sair da sua boca palavras torpes que possam agredir o seu semelhante, mas que saia da sua boca, que jorre dessa fonte que Deus te deu, palavras que o abençoe, orações que o gratifique, que nós possamos ter paz com todos, com os nossos vizinhos, que nós possamos ter paz com os nossos irmãos das nossas igrejas, que nós possamos ter paz com os nossos familiares dentro das nossas casas, nos nossos lares, nas nossas universidades, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, na vida social todos os dias, que nós possamos viver uma vida de paz para com todos. Este é o desafio que Paulo traz à Igreja de Cristo nos dias de hoje. Tenha paz para com todos, não somente para os que estão dentro da igreja. E aí, nós entraremos agora no segundo tópico. O crente deve fazer o máximo ao seu alcance para evitar despertar o ressentimento ou a ira de outras pessoas, mesmo quando lhe seja impossível não causar ofensa. Essa é uma palavra de John Knox, né? É uma frase dele, e que nós queremos trazer para a reflexão da nossa lição. Que o crente deve fazer o máximo ao seu alcance para evitar
despertar ressentimentos e ira das pessoas. Perdoe, reconsidera, silencie, afaste-se e ore. Né? Por que tudo isso? Pois os seguidores de Jesus Cristo são chamados à paz. Meu amado, você é chamado para a paz. Nós somos chamados à paz, à tranquilidade, à mansidão. Nós somos chamados para ter paz e para levar a paz. Os seguidores de Jesus são chamados à paz, porque estes seguidores, porque eu e porque você temos a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, fala acerca disso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados, somos justificados pela fé, temos paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, nós deveremos levar a paz onde quer que seja. Onde quer que seja, que nós possamos ser instrumento a levar a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa paz que hoje é um pouco complicado para nós no Brasil, tão polarizado, um Brasil tão dividido em grupos, e que às vezes se ofendem entre si, brigam entre si. E você, crente, eu, crente, nós todos, Igreja de Cristo, somos chamados a levar a paz de Cristo. Não somos chamados para deixar o nosso papel social. Não é disso que estamos tratando. Nós estamos tratando de levar a paz às pessoas, levar a tranquilidade. Não é correto, não é justo que nós, crentes, saiamos ofendendo e xingando as pessoas. Mesmo que essas pessoas sejam contrárias a nós. Não é o procedimento do crente, do cristão, por qualquer que seja a justificativa. Às vezes você pode pensar, eu sou crente, mas minha faca não é, a minha mão não é, o meu murro não é. Não, meu amado. Você que já é regenerado, que já é resgatado, justificado pela fé em Cristo Jesus, você tem que converter integralmente. Nós somos integralmente de Cristo, corpo e alma e os nossos objetos. Não fica bem ao crente resgatado por Jesus Cristo fazer com que a mesma boca que entoa louvores a Deus, entoa ofensa ao nosso semelhante. Entoe palavras torpes aos nossos semelhantes, aos nossos inimigos. Não foi para isso, verdadeiramente, que Cristo morreu, para que você ofenda o seu semelhante. Cristo morreu na cruz, para que sejamos salvos, para que nós o amasse a Deus acima de todas as coisas e amasse o nosso semelhante como amamos a nós mesmos. Não foi para que nós possamos, justificado por qualquer outra coisa que não seja a fé em Jesus Cristo, ficarmos ofendendo as pessoas. Fomos chamados e resgatados para ter paz uns com os outros no nosso Senhor Jesus Cristo. Somos chamados e resgatados para termos paz interior. O crente tem que ter paz dentro do coração. Tem que deixar a paz de Cristo entrar dentro do seu coração, meu amado. Essa escola bíblica discipuladora, a qual nós estamos fazendo, estudando a palavra de Deus, versículo por versículo, dentro do texto do livro de Romanos, Paulo fala àquela igreja, vocês têm que ter paz. E ele fala também aos filipenses em um outro momento, no capítulo 4, versículo 7, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus
ela excede todo entendimento. Tudo aquilo que você acha que deve, que pode fazer por isso, por aquilo, por amargurado, por não sei, por centenas de coisas que você possa imaginar. A paz de Deus excede a tudo isso. E deverá ser guardada no nosso coração, no nosso interior, para que nós tenhamos uma mente em Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos os seguidores de Jesus, chamados à paz, chamados para fazer a paz, para levar, para construir, para quebrarmos conflitos. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores. Bem-aventurado os pacificadores. Mais uma vez. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ah, Antônio, todos nós somos filhos de Deus. Equívoco, hein? Cuidado. Bem-aventurado os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Você, meu amado, que acompanha a nossa escola bíblica, você que é seguidor de Jesus Cristo, você tem sido chamado para a paz, para praticar a paz, para levar a paz, para plantar a paz, para viver a paz, e não para o conflito e para o ódio. Não somos chamados para assassinar reputações de quem quer que seja, por qualquer que seja o argumento. Coisas que têm acontecido nos dias de hoje. Num Brasil tão polarizado. Se alguém tem um pensamento que não é o nosso, nós já vamos o ofendendo, dizendo dezenas de palavras torpes a respeito dessa pessoa, xingando. As mídias sociais, as pessoas são corajosas, são bravas e respondem grossas, de forma estúpida às pessoas, porque não agrada, não gosta do que ela falou, não é o pensamento seu. A minha linha, pensamento política é essa, e desse povo aqui eu só vou falar isso, e começa as ofensas. Não somos chamados para isso. Não somos. Não somos. Se há alguém que você não concorda com a linha de pensamento, ora, você deve imaginar que há outros que concordem com ele. E outros que não concordam com você. Nós não somos dono da verdade absoluta nessas questões. Por isso, devemos orar por eles. Deus sabe, se estiver errado a linha tomada por ele, vamos orar por eles, para que Deus o traga para o centro da vontade dele. E não para o centro da sua vontade, meu amado. Não é o centro do seu desejo que as pessoas têm que chegar. Já imaginou isso? Os seus adversários, as pessoas que te perseguem, não devem chegar ao centro da sua vontade, meu irmão. Ele deve se aproximar do centro da vontade de Deus, que é perfeita e agradável. A nossa vontade é cheia de defeito. Oremos, pois, para que as pessoas se aproximem do centro da vontade daquele que nos amou primeiro e que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos salvou pelo teu sangue. Amém? Assim, meus amados, os servos de Deus renunciam à violência e ao tumulto. O reino de Cristo é reino de paz. E a igreja de Cristo saúda com votos de paz. Os discípulos de Cristo preferem sofrer a machucar o outro, mantendo a comunhão onde outro as rompe, renunciando à autoafirmação e suportando em silêncio o ódio e a injustiça. Assim é que o crente vence o mal pelo bem.
É difícil? Veja só que não é fácil. Não é fácil. Mas é isso, e é a isso que somos chamados. O discípulo de Cristo, o crente, ele sofre. Ele prefere até sofrer do que ofender outra pessoa. O servo de Cristo mantém a comunhão, mesmo que outros quebrem a comunhão com ele, mas ele mantém a comunhão através da oração. Ele renuncia aos seus próprios desejos. O crente regenerado em Cristo Jesus, ele tem que estar pronto a suportar em silêncio o ódio e a injustiça, porque é assim que venceremos o mal. Suportar em silêncio. Alguns podem pensar, eu não fico calado. O professor me ofender, eu respondo na lata. Não é para isso que Jesus te salvou? Entendeu? Não foi para que você tenha o estupim curto que Jesus te salvou. Jesus não salvou a igreja gloriosa para que a igreja tenha o estupim curto e estoure por qualquer coisa. Não foi definitivamente para isso que ele morreu na cruz do Calvário. Não foi para que você tenha o estupim curto. Não foi para que você tenha a boca cheia de palavras torpes. Não foi para que você tenha um coração cheio de ódio. Não foi para que você tenha uma vida cheia de injustiça. Não foi para essas coisas que Cristo morreu. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário, ele venceu a morte. Ele foi derramado para que nós, para que eu, para que você tenhamos vida e tenhamos vida em abundância, para que nós possamos vencer todos os dias e a cada dia vencer o mal pelo bem. Portanto, vigie, policie-se, silencie-se diante do ódio e da injustiça. Se você é um crente do estupim curto, se você é um crente que vive a murmurar, cuidado. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas essa é a minha personalidade, eu sou assim, Deus me fez assim. Não, meu amado. Se corrija, busque o silêncio. Não deixe o ódio tomar conta do seu coração. Porque precisamos vencer. Precisamos levar a paz. Precisamos semear todos os dias a paz de Cristo. Finalizando esse tópico. Quem é que vai te ajudar a fazer tudo isso? Senão o próprio Espírito Santo de Deus. Quem é que vai te ajudar a silenciar diante de tudo isso? É o Espírito Santo. É o Consolador, aquele que foi enviado segundo a promessa de Cristo. Romanos capítulo 12, volto a repetir, versículo 18. Se for possível, meus amados, quando estiver em vós, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem um ditado antigo que todo mundo conhece. Quando um não quer, dois não brigam. O que depender de você, o que depender de mim, temos paz com todos. Vamos silenciar. É o Espírito Santo que vai nos encher dessa paz. É o fruto, o próprio fruto do Espírito que há em cada crente que vai trazer esse silenciar para que nós possamos refletir o amor. E qual seja o fruto? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. E aí segue o fruto do Espírito. E é esse fruto que tem que estar no nosso coração, para que nós tenhamos paz para com todos. Próximo tópico da nossa lição. Não
buscando a vingança. O próximo tópico da nossa lição, não buscando a vingança, está lá, né, em Romanos capítulo 19, o qual eu convido a todos que, se possível, abram suas Bíblias, no versículo 19 do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, que diz o seguinte: não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aqui nós vamos abordar acerca de não buscar a vingança, não ser uma pessoa vingativa. Na lei mosaica, aquela que administrava o povo de Deus durante a travessia no deserto, a lei pregava olho por olho e dente por dente. Depois nós vimos que Jesus veio falar: olha, está escrito isso na lei, mas eu digo, olha, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. E eu quero trazer aqui uma frase de Gandhi. Né? Ele diz o seguinte: olho por olho e o mundo acabará cego. Se ainda vivermos esse pensamento, se ainda vivermos essa ação de olho por olho, o mundo acabará cego. Se todo mundo tiver que vingar aquilo que fizer de mal contra si, nós estamos perdidos. Onde iremos parar? Né? Não é isso que queremos. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, orienta-nos a, se possível, viver em paz com todos. Todavia, caso isso não seja possível, não estamos liberados para nos vingar de ninguém. Você lembra lá no versículo 18 anteriormente? Se for possível, quando depender de vós, tem de paz. Mas quando não for possível, né? Quando não for possível, nós não estamos liberados para sair vingando, não. Quando for possível, vamos ter paz com todos. Mas e quando não for possível, professor Antônio? Quando não for possível ter paz? Eu estou liberado a vingar, a descontar? Não. Ninguém está liberado a vingar, a descontar nada. Ore pelos que te perseguem. Nós vamos evitar a todo custo buscar a vingança. Porque o orgulho e o egoísmo nos empurra para a vingança. Isso faz parte da natureza humana. O homem, nós, como humanos, sempre temos ali no nosso coração um pouquinho de orgulho, um pouco de egoísmo, e isso nos vai empurrando ali para sempre descontar alguma coisa que alguém fez conosco, não esquecer, né? E eu trago aqui um exemplo, um texto bíblico que está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 23, lá que falando lá, Lameque falando, né? Disse Lameque às suas mulheres, aí tal, ele vai falar para as suas mulheres, e aí ele conclui dizendo, né? Lameque conclui dizendo: olha, eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Este não deve ser o nosso procedimento. Cristo veio para eliminar esse tipo de pensamento. Já pensou sair matando todo mundo que nos fere? Já pensou sair matando todo mundo que nos machuca? Já pensou se assim fosse no trânsito? Bateu, chocou, me arranhou o carro ali, me feriu psicologicamente, me feriu fisicamente, me feriu financeiramente, e sair matando. Não faz sentido a vida dessa forma. Não faz sentido
nós sairmos descontando tudo nas pessoas. Alguém me xingou e eu xingar de volta. Não faz sentido nenhum, né? Não foi para isso, mais uma vez eu afirmo, não foi para isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Não foi para nos vingar um do outro. Mas Ele nos convida, Ele nos chama ao perdão. Ele nos chama. Olha só a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, ensinou a mim e ensinou a você. O que Ele diz acerca do perdão? Perdoa-me como perdoo aqueles que têm me ofendido. Se eu desejo ser perdoado, eu tenho que perdoar, meu irmão. É da natureza do homem o orgulho, a vingança, o egoísmo? É da nossa natureza. É da natureza do homem pecador. Mas pense, imagine, nós somos um novo homem. Fomos resgatados e regenerados por Jesus Cristo. Aquele sangue que derramou na cruz do Calvário, Ele me lavou. Ainda que Ele seja vermelho como um carmesim, Ele fez a minha alma alva como a neve. E me deu uma nova natureza. E me fez brotar em mim um novo homem. Um novo ser. E isso tem que estar em cada um de nós. Tem que estar na igreja gloriosa de Deus. Cristo estabelece alternativa à vingança. A vingança não é a única opção. Existem alternativas. A vingança não é a única opção que você tem, que eu tenho. Cristo oferece alternativa. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou, Ele oferece alternativa à vingança. Ofereça a outra face. É uma das alternativas. Ore por Ele. É outra alternativa. Silencie-se. É outra alternativa. E muitas são alternativas para aqueles que nos ofendem. Portanto, meus amados, em dias que vivemos de mídias sociais a pleno vapor, onde as pessoas falam através dos dedos aquilo que pessoalmente não conseguiriam falar. Cuidado para não ofendermos as pessoas. Vamos estar atentos para evitar a ofensa. Às vezes a falta de uma vírgula em um texto que nós fazemos. A outra pessoa que vai receber a mensagem lê completamente diferente. Ainda bem que alguns têm o hábito de, para que não haja nenhuma dúvida, botar um kkk no final, que é para a pessoa, não, ele está brincando. Por outro lado, nós também, como cristãos, temos que passar para o outro lado também, não só de não ofender, mas passar também para o outro lado. Não ficar ofendido com qualquer coisa. Crente melindroso. Qualquer coisinha que falar, me magoei. Não, amado. Você é crente, você é regenerado, você é salvo. Você não pode ser melindroso. Ficar ofendido por qualquer coisinha. Ah, porque falou da minha mãe, eu me ofendi. Ah, porque falou do meu pai, eu me ofendi. Olha, eu sou pai. Não ofenda. A minha instrução é não ofenda ninguém por ter me ofendido, ter falado de mim, não. Ore por ele. Ah, porque falou da minha namorada, falou do meu namorado. Eu fiquei magoado por isso. Falei, deixa de ser melindroso. Ah, eu estou chateado com o pastor porque o pastor falou isso. Deixa de ser melindroso. Não cai bem para o crente resgatado, salvo, esse milindre, essa delicadeza. Né? Nós estamos na igreja para sermos
exortados, disciplinados, corrigidos. E muitas vezes as palavras são duras. Silenciarmos e ouvi-las, para que nós possamos aprender. Silenciar para ouvir a voz de Deus. Esse deve ser o nosso proceder. Cristo oferece alternativa à vingança, meu amado. Não busque a vingança. Observe que a orientação de Paulo não é para que fiquemos desejando que Deus puna os que nos fazem mal. Né? Quando ele fala lá, porque a vingança pertence a Deus, tal. A orientação dele não é para que a gente fique esperando para Deus punir as pessoas, não. A orientação, na verdade, é que o amor de Cristo Jesus nos alcance, fazendo-nos amar até mesmo os inimigos. Não é porque, tá tudo bem, eu não vou vingar, mas eu vou pedir a Deus que puna essa pessoa. Não, calma. Acalme o coração, tenha tranquilidade. Não devemos agir como Jonas, né? Que foi ordenado aí para Nínive, depois fugiu, tem toda aquela história, né? Mas para que ele não quis pregar para aquele povo, né? Aí depois ele prega e o que ele quer? Vai para o monte, fica lá sentado, olhando para a cidade. Agora eu quero ver, Senhor. O Senhor destruir eles. Porque eu fui lá, eu fiz a minha parte, agora faça a sua. Vai lá e destrói eles. Meus amados, não é esse o procedimento do cristão? Né? Deus mostrou para Jonas que ele estava errado. Jonas, calma, não é assim. Né? Ó, vai nascer aqui essa planta aqui, ó, e eu vou matar ela no mesmo dia. Né? E aí deu toda a lição para ele. Nós não devemos ficar esperando que Deus puna as pessoas que nos fazem indesejoso. Eu quero que Deus puna essa pessoa. Eu vou orar para que Deus faça cair uma praga, uma peste, uma coisa sobre a vida dessa pessoa para que ele nunca mais... Calma. Ore simplesmente para que Deus alcance o coração dessa pessoa. Que Deus o resgate pelo teu sangue e que Deus transforme também a sua vida no interior. Porque sobre todas as coisas que você deve guardar, que eu devo guardar, guardemos, a princípio, o nosso coração e guardemos de coisas tão amargas que às vezes a vida nos impõe. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, até o versículo 8, nos fala desse amor generoso. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. O amor nunca estraga. O amor nunca acaba. Portanto, não devemos ficar esperando que Deus faça esses castigos e tal, para papar, essas coisas todas. Mas devemos, sim, esperar que o amor de Cristo alcance os nossos semelhantes e aqueles também que nos ofenderam. Amém, irmãos? Não devemos buscar a vingança. Assim sendo, queremos concluir a nossa lição de hoje com algumas questões e voltando ao texto original lido lá no começo. Meus amados, não há nada nesse texto bíblico de Romanos capítulo 12, do versículo 17 até o versículo 21. Não há nada nesse texto bíblico que Jesus não tenha feito. Tudo que tem aí, Jesus fez primeiro. Portanto, façamos nós também. Eu vou ler novamente esse texto bíblico, para que você possa perceber que não há nada nele que Cristo não fez. Versículo 17. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos.
Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixa com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Tudo isso Deus fez. Tudo isso Cristo fez. E de quantas pessoas Cristo juntou brasas na cabeça? De quantas pessoas? Quantas pessoas maltrataram o nosso Salvador? E quantas pessoas ainda hoje, brasas são juntadas nas suas cabeças. E são resgatados, e são transformados pelo sangue de Jesus. Você e eu. A palavra de Deus foi como brasas vivas nas nossas cabeças. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos incomodou, juntou brasas nas nossas cabeças. Tudo isso Cristo fez. Só quem se entrega completamente pode experimentar tal padrão de vida cristã. Só quem entrega de forma completa pode experimentar. Somente olhando para os propósitos de Deus, para a nossa vida, é que seremos capazes de oferecer esse sacrifício de nós mesmos. É um grande desafio que cabe a nós aceitar. Qual seja esse desafio que cabe a nós mesmos aceitar? É o desafio de fazer o bem a todos. Fazer o bem a todos. Este é o foco da nossa missão. Olhando para Cristo, obteremos os recursos espirituais para seguir em frente. Se você olhar para Cristo, você terá todos os recursos espirituais para seguir em frente. E agora eu faço uma pergunta. Se alguém olhar para você, alguém encontrará pelo menos um recurso espiritual para seguir uma carreira em frente, seguindo a Jesus e amando ao próximo? Nós também devemos ser este exemplo espiritual para as pessoas. Devemos testificar. Nós devemos ter a segurança para falar para as pessoas: olhem para mim, olhe para Cristo, olhe para mim, eu reflito o amor de Cristo. Eu sou o testemunho vivo do amor de Cristo pelas almas perdidas. Por fim, oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é uma experiência maravilhosa que nos dá condições de ter uma vida que agrada a Deus e ao nosso semelhante. Faça isso. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não estou te chamando aqui para fazer sacrifícios de subir escada. É um sacrifício vivo, é um sacrifício santo e agradável a Deus. Um culto racional. É uma experiência maravilhosa que nos dá condições de ter uma vida agradando Deus e agradando o nosso semelhante. Assim sendo, meus amados, só quem se entrega completamente pode experimentar tal padrão de vida cristã. Somente olhando para o propósito de Deus, para a nossa vida, é que seremos capazes de oferecer esse sacrifício de nós mesmos. Amar o nosso semelhante. Fazer o bem. Nos entregar. Do que depender de nós, termos paz para com todos. Isso amontoará muitas brasas em muitas cabeças. Essa, portanto, foi a nossa lição de hoje. Queremos encerrar nossa lição, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Dizer aos irmãos que tem sido muito bom fazer essas lições com vocês, mesmo à distância.
Tem sido gratificante estudarmos a palavra de Deus acerca do comportamento do crente. Esperamos e desejamos firmemente que a palavra de Deus encontre todos os dias abrigo no coração daqueles que a ouvirem. E desejamos também estarmos juntos mais uma vez aqui com os irmãos estudando a nossa lição. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos alegre a cada instante. Fique todos em paz, esse é o nosso desejo. Muito obrigado.